Oi, boa tarde, quinto ano, tudo bem? 3 de setembro de 2020. Hoje a nossa aula de história não vamos usar o livro didático, certo? Vamos só ver do que se trata a nossa aula de hoje. Eu trouxe para vocês demonstrarem aqui, eu vou mostrar para vocês descobrirem. A liberdade. Brasileira. Ouviram esse? Vamos ouvir um pouco do outro. No céu da pátria, nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio. Deu para entender, né? Do que a gente vai falar. Nós vamos falar de quê, meus amores? Muito bem. Do dia 7 de setembro, que é o dia da independência, né? O dia que Dom Pedro deu o grito de guerra, né? Independência ou morte. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, o Brasil era um país que era dependente de Portugal, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil por volta de 1500, né? Que já existia habitantes que eram os índios. Os portugueses passaram a explorar as terras brasileiras, né? As riquezas, tudo que existia no Brasil, eles levavam para onde? Para Portugal. Então, o Brasil passou muitos anos, mais de 300 anos, dependente de Portugal. Só depois, Dom Pedro I, que ficou no Brasil, o pai dele foi para Portugal, ele ficou no Brasil, ele deu o grito de independência do Brasil. Então, o Brasil passou a ser independente, ele não mais dependia de Portugal. Ele foi às margens do rio Ipiranga, no hino nacional fala, né? O rio Ipiranga, ouvira do Ipiranga, as margens plácidas. Então, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I foi lá e fez o quê? Deu o grito independência ou morte. Então, o Brasil passou a ser o quê? Independente de Portugal, certo? E aí o Brasil se tornou, né, um país independente, então chamamos o quê? Aí dia 7 de setembro, né, é o de comemorado o quê? O dia da pátria, né? 7 de setembro, comemorado o dia da independência do Brasil. Mas o que é pátria? Vocês entendem o que é pátria? Pátria, pessoal, é um lugar onde a sua terra natal, né, onde você nasceu. Mesmo que você não nasça nesse país e você chegue de outro lugar e você faz a sua nacionalidade, tem um documento que você faz e aí você fica como se tivesse nascido. Então é a sua pátria, né? Você é um patriota daquele país, certo? E o grito de guerra quando foi? Foi em 7 de setembro de 1822, né? E aí o Brasil, quando ele era dependente, tudo que existia aqui no Brasil, né, arrumado aqui, muitos ouros, todas as riquezas eram levadas para onde? Para Portugal. Então, depois que o Brasil passou a independer, toda a economia do país passou a ser do país, certo? O Brasil também tem 4 símbolos que representam o nosso país. Quais são eles? Nós temos a bandeira, nós temos o hino nacional, nós temos o brasão e nós temos o selo nacional. Nós vamos conhecer cada um deles. Bandeira, hino nacional, brasão e o selo nacional, certo? A bandeira, pessoal, observe como eu estou vestida. Estou vestida também voltada para a nossa aula de hoje, né? 7 de setembro. Hoje não é 7 de setembro, mas estamos falando da nossa aula de segunda-feira, de história. A bandeira, ela possui 4 cores. Quais são as 4 cores da bandeira? Verde, amarelo, azul e branco. O que representa o amarelo? Muito bem, o amarelo ele representa a riqueza do nosso país. E o verde? O verde representa o quê? As matas. O azul, alguém sabe? O azul representa muito bem o nosso céu. E o branco representa a paz, né? A paz do país, a paz das famílias, a paz no geral.
Então, estamos falando de quê? Da bandeira. Todo país tem a sua bandeira, né? Todo país tem a sua bandeira que representa, cada um tem o que representa, igual eu falei, o verde, o amarelo, o azul e o branco, cada um representa algo. Temos também o hino nacional. Não devemos cantar o hino nacional sentado, deitado. Temos que cantar ele sempre na posição bracinho para baixo, né? Cabecinha erguida ou com a mão no peito, porque estamos reverenciando o quê? A nossa pátria, o nosso país de nacionalidade de cada um de nós, certo? O brasão, ele fica lá em Brasília, lá nos palácios, né, onde tudo é resolvido em relação ao Brasil. Tudo que é feito pelo presidente e os seus, né, os deputados, senadores, é resolvido. Então, tem o brasão que está lá, brasão da República, né? Ele está representando uma patente alta também. Temos também o selo nacional, né? Toda vez que você vai, hoje você vai enviar um documento, você tem que ter o selo. Se você vai autenticar um documento, você tem que ter o selo, né? Importantíssimo, é o selo de quê? O selo que representa o nosso país. Todos os países têm tudo isso que eu estou falando, né? Não seria diferente o Brasil. Vocês entenderam, meus amores, a aula de hoje é um assunto maravilhoso que quando eu entrei na internet para pesquisar, a gente fica assim sem saber do que falar, porque é muita coisa interessante, muita coisa. Vocês podem estar acessando, pessoal, o YouTube, vendo vídeos. Eu vou colocar mais 2 videozinhos, tá? Além desse que eu tô colocando mais 2 videozinhos que é da independência do Brasil, tá bom? E vocês assistam. Para a próxima semana eu estarei enviando uma atividade de história para vocês sobre esse assunto, independência do Brasil. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma excelente tarde e até a próxima aula. Beijo, saudades.